Olá, meu nome é João Gabriel e irei falar um pouco sobre o artigo Decodificando o Sistema de Arquivos APFS. Os autores resolveram escrever esse artigo porque até aquele momento não tinha informações técnicas públicas desse novo sistema de arquivos que a Apple estava desenvolvendo para seus novos dispositivos, como o macOS, o iOS e o watchOS, entre os outros. E como o sistema de arquivos desempenha um papel fundamental para a perícia digital, como, por exemplo, na investigação de crimes como pedofilia e assassinato, eles resolveram então fazer um levantamento das questões técnicas desse novo sistema de arquivo. Na introdução deste artigo, os autores falam um pouco da história do sistema de arquivos utilizados por décadas pela Apple em seus dispositivos, que são os sistemas de arquivos HFS e HFS+, ou estendido, que são sistemas de arquivo hierárquico. Esse sistema de arquivo mais antigo possui alguns problemas quanto à falta de funcionalidade, baixo desempenho, capacidade limitada, inadequação para unidades de armazenamento de estado sólido, os SSDs, e baixo nível de segurança, o que acaba não ocorrendo com alguns de seus concorrentes, como o ZFS, o B2FS e o Razer FS, que possuem muitos desses recursos. Para resolver isso, a Apple resolveu criar um novo sistema de arquivo, que ela chamou de Apple File System, APFS, que é justamente otimizado para SSDs e outros mídias e outros tipos de mídias, e também possui um foco primário em criptografia. Os autores falam que muitas ferramentas utilizadas pela comunidade de investigadores de forense digital não possuem suporte até o momento que eles escreveram esse artigo para esse novo sistema de arquivo, o que faz com que eles tenham que usar as ferramentas do próprio sistema de arquivo. Aqui tem uma lista das ferramentas que o APS fornece e as ferramentas comuns na comunidade. Um pequeno background aqui. Nessa seção, os autores vão fazer algumas informações básicas sobre o APFS e um pequeno plano de fundo. O sistema de arquivo APFS foi introduzido como parte do macOS Sierra em setembro de 2016, como pré-lançamento, apenas para fins de avaliação e desenvolvimento. A empresa afirma que seu sistema de arquivo não possuirá retrocompatibilidade com as versões anteriores. O APFS também é totalmente implementado em dispositivos de pequena escala, como os iPhone e o iPad. E os autores falam que esse relatório é baseado nas versões 249.20.2 e também as principais mudanças na versão 249.30.8 do sistema de arquivo APFS. O sistema de arquivo APFS. Nessa seção, os autores irão descrever as funcionalidades do sistema de arquivos e fornecer uma visão geral, de um pouco de alto nível, das estruturas básicas do APFS. O APFS encapsula metadados e conteúdo desses dados tanto para arquivos quanto para diretórios e outras estruturas. Ele é dividido em volumes e possui como sistema de particionamento o identificador globalmente exclusivo, o GUID. O container não é visualizado pelo usuário quando utiliza algum aplicativo para explorar os arquivos na estrutura de diretórios, como Find ou Internet Explorer do Windows. Ele pode apenas visualizar os volumes quando utiliza esse aplicativo. O APFS não utiliza o sistema de journal como seu predecessor, o HFS estendido. Ele utiliza o sistema de copyright para aumentar o desempenho com menos sobrecarga em comparação com o uso de logs, do journal. O sistema usa o que a Apple chama de Atomic Safe Save, que
que garante operações atômicas, fazendo o estado do disco do sistema de arquivos seja baseado em seu estado anterior. Os principais componentes do sistema de arquivo APFS são o superbloco de container. Esse componente é responsável por conter informações sobre todo o container, tais como limitações do tamanho do bloco, número total de blocos e os pontos de verificação anteriores. Ele está no nível mais alto do sistema de arquivos. O outro componente é o descritor de superbloco de ponto de verificação, que é responsável por conter informações sobre a estrutura de metadados do sistema de arquivo APFS. Este bloco é sempre anterior ao superbloco de ponto de verificação, exceto o superbloco principal. Para os peritos forenses, a informação mais importante aqui é a localização da estrutura de bitmap. O outro componente é justamente a estrutura bitmap, que é responsável por registrar todos os blocos, usado ou não. Existe apenas um sistema de bitmap para todo o container, e ele é comum para todos os volumes no sistema de arquivo. O outro componente é o superbloco de volume, responsável por conter informações sobre o volume. Ele possui o nível mais alto dentro de um volume. O outro componente são os arquivos e diretórios B-tree, responsável por registrar todos os arquivos e diretórios do volume. O outro componente são as extensões B-tree, que são responsáveis por ter uma árvore B-tree de todas as extensões por volume, onde essas extensões são referências ao conteúdo do arquivo, com informações de onde o conteúdo dos dados começa e seu complemento em blocos. Todo arquivo que possui pelo menos algum conteúdo terá pelo menos uma extensão. Caso este arquivo esteja fragmentado, ele possuirá várias extensões. Essas extensões são uma estrutura B-tree separada, onde em cada arquivo as extensões de registros são definidas em um arquivo na estrutura no esquema arquivo-diretório da árvore B-tree. Essa estrutura faz parte do sistema de snapshot. Já o snapshot é o componente responsável por armazenar o estado do volume no momento em que ele é criado. Os arquivos cobertos por um snapshot não são apagados no sistema de arquivos até o snapshot ser removido. Mesmo quando é removida a hierarquia de arquivos, o usuário pode pensar que o arquivo foi deletado, mas ele continuará existindo. E o último componente principal é o ponto de verificação, responsável por conter um estado histórico do container. Cada ponto de verificação é inicializado com um superbloco de ponto de verificação, e o último superbloco adicionado nessa estrutura é o estado atual, denominado superbloco de ponto de verificação principal. Nessa imagem podemos ter uma visão mais... nessa imagem vai ter uma visão geral, e nessa imagem aqui a gente vai ter uma visão mais detalhada do sistema de arquivo. Do container. Onde vemos o superbloco principal, que sempre aponta para o último superbloco de ponto de verificação. Os superblocos de 1 a 3 representam os estados anteriores do container. O superbloco aponta diretamente para os metadados que descrevem os volumes dentro do container. Cada container é definido em uma tabela de volumes com o identificador do volume e o número do bloco no qual o superbloco de ponto de verificação de volume pode ser encontrado. Antes de cada um desses superblocos, há sempre um bloco descritor de ponto de verificação que contém mais informações sobre onde encontrar diferentes estruturas de metadados, como as estruturas de bitmap. Cada volume começa com um superbloco de ponto de verificação de volume que descreve a restrição para o volume e tem ponteiros para os metadados do volume, como catálogo, extensões B-tree e snapshots. As B-trees em um volume contém nós em uma ou mais profundidade. Cada um desses nós
é o que os autores descrevem como uma tabela. É o que eles descrevem como uma tabela. Eles identificaram 8 tipos de tabelas. Uma tabela nada mais é do que um pequeno banco de dados de um bloco que hospeda um único nó em uma B-tree. Essa estrutura do container PFS fornece aos investigadores forenses a possibilidade de recuperar os estados anteriores do container. Os autores falam que conseguiram recuperar arquivos e diretórios dos estados anteriores ao percorrer a coleção de superblocos de ponto de verificação a partir do segundo superbloco. O estado inicial do container, que é o superbloco de ponto de verificação 1, não é adequado para realizar a operação de reversão do estado, porque, segundo eles, esse primeiro superbloco não tem volumes definidos e apenas fornece uma estrutura básica para o container. Eles descobriram isso através de testes manuais e programados. Capacidade e recursos do sistema de arquivos APFS. Assim como acontece em todos os sistemas de arquivo, ele também possui algumas restrições. No entanto, essas restrições são bem maiores que o HFS estendido, seu predecessor. Ele possui endereço de 64 bits para aumentar o tamanho do espaço endereçável, enquanto o antigo sistema de arquivos usava apenas 32 bits. Assim, ele conseguiu aumentar o tamanho máximo possível de containers, volumes, números de arquivos e diretórios e o próprio tamanho de cada arquivo. Limites de container, volumes e tamanho de bloco. Os números de bloco são em endereços no formato nativo de 64 bits, com 8 bits finais do endereço usado para denotar o tipo de registros nos nós da B-tree do catálogo. O número máximo teórico de blocos endereçáveis é 2 elevado a 56. Os autores observaram apenas blocos de 4 KB de tamanhos em container, com tamanho inferior a 12 TB. Este valor é definido por um campo de 32 bits no superbloco de ponto de verificação. O tamanho máximo de um container que eles conseguiram identificar está entre 7,5 e 8 exabytes. O tamanho máximo de um volume é aproximadamente 7,5 exabytes, porque quando eles montaram apenas um volume em um container, esse volume ficou aproximadamente do mesmo tamanho do container. Depois deles testarem a criação de containers de diferentes tamanhos, eles chegaram ao número máximo de 100 volumes por container, com cada tamanho mínimo desse volume sendo de 10 megabytes. Aqui temos o resultado dessas experimentações. Timestamp. O tempo é muito importante tanto na investigação tradicional quanto na digital. No sistema de arquivos HFS, o formato de data e hora foi baseado em segundos desde 1º de janeiro de 1904, como um valor de 32 bits sem sinal. Já o APFS, o formato de data e hora é baseado em nanosegundos, desde 1º de janeiro de 1970, sendo alterado seu tamanho de 32 para 64 bits e armazenados como valores não assinalados. Todos os timestamps de horas são fornecidos em UTC-00, que é o fuso horário feito a partir do meridiano de Greenwich. Eles são encontrados no arquivo e pastas de metadados, nos metadados de snapshot e nos superblocos de ponto de verificação de volume. Os snapshots é o recurso que armazena um único ponto de verificação do volume. Então, quando o arquivo faz parte do snapshot, o conteúdo é protegido contra uma exclusão completa. Os metadados do arquivo, da hierarquia do sistema de arquivos atual, são apagados, mas os blocos que contêm o conteúdo do arquivo não são substituídos.
pois pertence a um snapshot. Seu conteúdo é protegido enquanto o snapshot existir no sistema de arquivo. O objetivo do snapshot é garantir a confiabilidade dos dados e possibilitar a reversão do sistema de arquivo para um estado anterior. Os snapshots são criados apenas para volumes no container e não para todo o container. Um outro recurso interessante do APFS é a clonagem de dados. Quando se duplica dados em um container, independente do container do volume onde o volume do dado está armazenado, o seu conteúdo não é duplicado, apenas seus metadados. Os metadados existem na estrutura de arquivos várias vezes, mas compartilham os mesmos blocos. Quando um dos arquivos é modificado, apenas os blocos alterados são conectados explicitamente a um arquivo alterado. Esse recurso torna a duplicação de arquivos mais rápida e requer menos armazenamento, que é justamente o Corporate Write. Um outro recurso do sistema de arquivo APFS é o compartilhamento de espaço entre os volumes em um container. Esse deve ser o motivo pelo qual o sistema de bitmap está conectado diretamente ao descritor do superbloco de ponto de verificação do container e não a cada volume individualmente segundo os autores. Em um teste realizado por eles, com um container APFS contendo 3 volumes, todos eles possuíam a mesma quantidade de espaço livre, mesmo cada volume sendo definido com um tamanho diferente. Outro recurso do sistema de arquivo é a encriptação. O sistema de arquivo anterior a ele, o HFS estendido, não oferecia suporte à criptografia por arquivo, mas isso foi resolvido antigamente armazenando a chave por arquivo em um atributo nomeado para cada arquivo. Já agora no sistema de arquivo, APFS, ele oferece suporte a diferentes esquemas de criptografia, mas os autores acabam não abordando essas implementações porque elas não estavam disponíveis ainda até na versão nas versões utilizadas neste artigo. Arquivos espaçados, que é um recurso que o sistema de arquivo implementa, mas não o seu predecessor, né, que é o HFS estendido. Ele torna o tamanho de arquivo flexível, e significa que o arquivo livre vem e vai aumentando seu tamanho conforme o sistema de arquivos vai fazendo suas alterações. Dimensionamento rápido de diretórios. Esse é outro recurso que o sistema utiliza, fazendo com que o sistema compute rapidamente o espaço usado por uma hierarquia de diretórios, ao contrário do seu predecessor, que pode gastar um bom tempo no cálculo de tamanho da árvore do sistema de arquivos em estruturas de diretórios complexas. Nesta parte, os autores irão descrever os processos da coleta de informações para conseguir descrever a estrutura do container a partir da estrutura do sistema de arquivo em disco e a recuperação do conteúdo dos arquivos. Essas são algumas das tarefas mais básicas de análise do sistema de arquivos executadas na forense digital. Para obter informações relevantes do sistema de arquivo, como o número do volume, características de cada volume, metadados de arquivos e diretórios, conteúdo do arquivo, entre outros, os autores começaram a análise com o superbloco de ponto de verificação principal. A partir disso, puderam primeiro determinar o tamanho atual do sistema de arquivo. Eles falam que podem usar essa estrutura para determinar o ponto de verificação ativo atual e a localização do seu superbloco de ponto de verificação.
Nele foi localizado uma referência para a tabela de volume, que contém ponteiros para superblocos de ponto de verificação de volume pertencentes a cada volume. O superbloco de ponto de verificação também fornece informações sobre o tamanho do bloco e o tamanho total do container. O superbloco de ponto de verificação de volume é usado para localizar o início do catálogo B-Tree, que contém todos os metadados relacionados a arquivos, diretórios, atributos, extensões. Além disso, ele contém mais informações sobre o volume, como o número total de arquivos, diretórios, o próximo identificador do nó no catálogo disponível, o ponteiro para a lista de snapshot, entre outros metadados. A recuperação de arquivos de dados é isso aí. A recuperação dos dados é uma das principais tarefas da perícia digital ou investigação forense. O APFS fornece grandes oportunidades para a recuperação de arquivos devido ao uso extensivo de pontos de verificação, ao contrário do antigo sistema. Segundo os autores, o APFS cria frequentemente um ponto de verificação após algumas mudanças na estrutura de arquivo. Quando eles restauraram o container de um estado anterior, eles detectaram os arquivos já existentes e também as versões anteriores destes arquivos. Segundo eles, a política exata do sistema de arquivo para a criação desses novos pontos e a coleta desses pontos anteriores não é certa até esse momento que eles escreveram esse artigo. Eles falam que existem vários métodos que pode ser utilizado para encontrar o superbloco de ponto de verificação anterior. Ele acaba citando dois. O primeiro é começar com o superbloco principal e a partir dele encontrar o descritor do superbloco atual e o seu superbloco correspondente. No superbloco de ponto de verificação atual, podemos localizar o descritor de superbloco do estado anterior. Fazendo isso sucessivamente, pode-se mapear todos os superblocos de ponto de verificação existentes no sistema. E o segundo método é apenas pesquisando o texto com a string nxsb no cabeçalho de superbloco de ponto de verificação, utilizando os limites de tamanho do bloco. Segundo eles, todos os superblocos de ponto de verificação estão localizados no início do container. Esse método é baseado no fato de que todas as referências de um superbloco de controle de verificação está para seu predecessor ou sucessor são um valor de 32 bits que fornece o número do bloco, enquanto o resto do sistema de arquivos interessante de 64 bits apenas. A capacidade de vincular traços digitais como o tempo, ator, local, sempre foi um objetivo de uma investigação em uma perícia digital. Quando novos artefatos digitais são encontrados, sempre haverá desafios em sua interpretação. O APFS fornece possibilidade de recuperar metadados e seus conteúdos anteriores. Entretanto, também existem alguns desafios específicos dele, como o método de entalhe. Esse método é um método para recuperar o conteúdo de dados que permanece no espaço não alocado do sistema de arquivos. Tradicionalmente, as arquiteturas de disco em que cada volume permanece em uma partição separada, esses volumes desconhecem outros volumes. Só que no container APFS, ele pode ser dividido em um ou mais volumes e em cada volume possui blocos disponíveis em um pool organizado pelo bitmap do container.
Isso significa que não há limites no nível de bloco e o único bloco não pertence exclusivamente a um volume antes de ser alocado. Segundo os autores, esse método de entalhe pode ser alcançado no sistema de arquivos anterior utilizado pela Apple, o HFS estendido, pelo menos se conectando ao volume. Mas no novo sistema de arquivo, eles não conseguem afirmar se é possível realizar essa técnica. Um outro problema é que no sistema de arquivos, os metadados da estrutura do arquivo são mantidos na memória e não totalmente confirmados até que o sistema operacional seja encerrado. Os autores não conseguiram identificar a frequência de liberação dos metadados. Portanto, a aquisição de um container no APFS deve ser feita ao vivo, pessoalmente, após encerrar o sistema operacional. Outro problema que eles acabam enfrentando é na criptografia do disco completo. O macOS ele suporta a criptografia de todo o disco do sistema. No volume do sistema em um container APFS, os metadados e seu conteúdo do arquivo e das pastas ou diretórios estão totalmente disponíveis através de uma API, mas o uso dessas API de baixo nível no container acaba sendo muito complicado, porque a maioria dos metadados é criptografada e impossível de analisar totalmente. Todos os nós da folha na árvore B-tree do catálogo também estão criptografados. Estruturas do APFS. Essa seção, os autores fornecem informações detalhadas sobre a estrutura interna dos artefatos APFS e o meio de interpretá-las manualmente. Os autores encontraram apenas estruturas de numeração baseadas em Little End, no sistema de arquivo APFS, ao contrário do seu predecessor, o HFS estendido, que era inicialmente completamente baseado em Big End. No esquema Little End, o byte mais significativo é escrito por último e o byte menos significativo é escrito primeiro, enquanto o Big End utiliza justamente o sistema oposto. Os blocos de metadados no APFS possuem um cabeçalho de 32 bytes, exceto o superbloco e o bloco de bitmap. Os valores decodificados desse cabeçalho são o checksum, que o APFS utiliza o algoritmo de soma de verificação Fetcher para criar somas de verificação dos blocos de dados, que será utilizado para garantir a integridade desses dados em nível de bloco dos metadados do sistema de arquivo. Vamos falar agora das tabelas APFS. As tabelas no sistema de arquivos APFS são usadas em estruturas como o catálogo, extensões B-tree, listas de volume e mapa de identificador de objetos. Os autores conseguiram identificar no APFS 8 tipos de tabelas, variando de 0 a 7. Essas tabelas usadas pelo sistema de arquivos são pequenos bancos de dados de bloco único que assumem finalidades diferentes nas estruturas do sistema de arquivo. A tabela possui um campo de 2 bytes que indica sua finalidade, e após o cabeçalho do nó, os 2 bytes seguintes fornecem um nível da tabela. Esse nível da tabela possui no mínimo o nível 0. Os autores só conseguiram identificar 4 níveis, variando entre 0 e 3. Os tipos da tabela diferem em estrutura
mas o tamanho do cabeçalho de 24 bytes permanece consistente em todos os tipos de tabela. As tabelas possuem um layout comum, no entanto, alguns elementos não são utilizados por todas elas. Essa figura mostra um bloco completo com um cabeçalho de bloco na parte superior e o restante do bloco forma a tabela. Após o cabeçalho da tabela está um índice de registro. Existem dois tipos possíveis, um com dois valores de 16 bits de inteiro não assinado, contendo apenas o deslocamento em chaves e seção de dados, e o outro utiliza 4 valores de 16 bits de inteiro não assinado, contendo o deslocamento e o comprimento para seções de chave e dados. O índice de registro de tabela tem informações sobre o registro de chaves e dados desta tabela. O bloco de rodapé é utilizado apenas pelos tipos de tabelas 1, 3, 5 e 7. Nessas tabelas, o rodapé contém valores específicos para o tipo da tabela. Os outros tipos que acabam não utilizando o rodapé, todas as referências ao conteúdo da seção de dados são relativas ao final do bloco. A tabela de tipo 0 foi identificada na estrutura do catálogo da B-Tree no nível de B-Tree acima do nó folha e abaixo do nó raiz. A tabela tem a estrutura descrita nessa tabela 3 aí que podemos usar. Para os autores, esses valores desconhecidos de 3 a 6 parece ser o deslocamento e o comprimento da chave e o deslocamento de dados e o comprimento do próximo registro disponível. Os registros na tabela são 4 valores de 16 bits não assinado, onde os dois primeiros são o deslocamento e o comprimento do valor na seção chave e os outros dois são o deslocamento e o valor do conteúdo na seção de dados. Além disso, essa tabela não possui rodapé. A tabela de tipo 1 possui um rodapé e o índice da tabela contém 4 valores de 16 bits, onde os dois primeiros valores são o deslocamento para o registro na seção chave e o comprimento do registro. Os próximos dois valores fornecem um deslocamento para o registro na seção de dados e o comprimento desse registro. Os autores falam que esta tabela é frequentemente observada nas estruturas do catálogo B-Tree e na B-Tree de extensões para o nó de nível superior. Esse tipo de tabela possui rodapé. A tabela do tipo 2 é muito parecida com a do tipo 1, mas não possui rodapé. Os autores falam que essa tabela é frequentemente encontrada em nós folha, na estrutura de catálogo B-Tree. A seção-chave é frequentemente observada com um identificador pi e o nome da chave ou identificador no nó do catálogo, além do tipo de dados na seção de dados. A tabela 3 é igual à do tipo 2, o índice da tabela é o mesmo do tipo da tabela 1. Os valores típicos dependem da estrutura em que são usados. A estrutura do catálogo B-Tree na estrutura do catálogo B-Tree e na B-Tree de extensões, essa tabela é frequentemente usada como nó de nível superior em pequenos volumes, onde este nó serve tanto como o nó raiz quanto o nó folha. Neste exemplo de uso, o registro chave pode ser o identificador pi e a chave nomeada, e o registro de dados podem ser metadados do arquivo com grandes variações de tamanho. Outros registros típicos podem ser o identificador e tipo do objeto no registro chave e informações de extensão
para arquivos no registro de dados. Esta tabela também possui, esse tipo de tabela possui também rodapé. Acabei pulando o 4. A tabela tipo 4 diverge um pouco das anteriores. A tabela não tem rodapé e o índice da tabela tem apenas 2 valores por registro. O deslocamento para o registro na seção-chave e um para a seção de dados. O comprimento do conteúdo é fixado em 16 bytes na seção-chave e 8 bytes na seção de dados. O deslocamento na seção de dados são relativos ao final do bloco. A tabela do tipo 5 é muito semelhante à do tipo 4. A única diferença é que nesse tipo de tabela tem um rodapé e todos os deslocamentos para os dados são um deslocamento de 40 bytes, que marca o início do rodapé. Os registros na seção-chave são 16 bytes e 8 bytes na seção de dados. Esse tipo de tabela é principalmente servido em nós de nível superior, na estrutura do catálogo B-Tree e em containers maiores com B-Trees de vários níveis. A tabela de tipo 6 também é muito semelhante às anteriores. O índice da tabela tem apenas o deslocamento para o conteúdo na seção-chave e de dados, e não o seu comprimento. Os comprimentos são pré-definidos. Cada registro tem 16 bytes na seção-chave e de dados. Este tipo de tabela não utiliza rodapé. Ela é frequentemente observada nos North Foley da estrutura de catálogo B-Tree. O conteúdo típico da seção-chave inclui o identificador de objetos e o identificador do superbloco de ponto de verificação de volumes, enquanto a seção de dados normalmente registra o tamanho dos dados e o número de bloco. A última tabela, que é a tabela do tipo 7, é muito semelhante à do tipo 6. A única diferença é que o rodapé que contém informações semelhantes às descritas para a tabela de tipo 1. Ela é observada em uma ampla gama de estruturas e é frequentemente encontrada nos níveis mais altos de estruturas multicamadas ou estruturas que possuem apenas uma camada. Um exemplo são as declarações de volumes. Os autores acabam resumindo todas as informações desses tipos, né? A amostra e mostra as propriedades básicas dos diferentes tipos de tabela. Um dos blocos mais importantes na estrutura do catálogo B-Tree é o nó raiz, que é o nível mais alto na estrutura de diretórios. Este nó utiliza chaves de busca de comprimento variável. Um dos recursos aprimorados do APFS é a pesquisa rápida de diretórios. Um dos valores que está intimamente ligado a esse recurso é a contagem de todos os registros da estrutura em árvore, localizada no rodapé da tabela. Na estrutura do catálogo B-Tree, o nó raiz possui apenas 2 opções na seção da tabela a ser usada. A tabela 1 ou 3, uma vez que ambas tratam chaves de comprimento variado e, na verdade, possui rodapés. A tabela de tipo 3 atua como um nó raiz. Quando atua como nó raiz, é observada apenas em pequenos containers com poucos arquivos, onde o nó raiz também é o índice e um nó folha. No mapa de objetos B-Tree, apenas a tabela de tipo 5 é utilizada para o nó raiz, exceto no caso de estruturas muito pequenas, onde o tipo 7 pode ser encontrado. A interpretação dos autores sobre as tabelas de tipo 0 e 2 é que elas possuem os mesmos artefatos,
assim como ocorre nas tabelas 1 e 3. Essas tabelas parecem ter uma finalidade diferente dependendo da estrutura em que elas se encontram. Superbloco principal e superbloco de ponto de verificação. O superbloco principal é uma cópia de um superbloco de ponto de verificação relacionado ao estado atual do sistema de arquivo. O superbloco principal não possui um descritor de superbloco de ponto de verificação próprio, mas utiliza aquele pertencente ao superbloco do estado atual, ao qual ele aponta, no qual é um subconjunto. Tanto o superbloco de ponto de verificação quanto o descritor de superbloco definem a estrutura geral do container. Isso inclui informações como o tamanho do bloco, números do bloco, numeração de inode, a estrutura de bitmap, os volumes do container, entre outros. O descritor de superbloco é um bloco anterior ao superbloco. No sistema de arquivo APFS, o superbloco principal, todos os superblocos e os descritores de superblocos são localizados no início do sistema de arquivo. O descritor de superbloco de ponto de verificação desempenha um papel vital no sistema de arquivos da APFS. Este é o bloco anterior ao superbloco de ponto de verificação, exceto para o superbloco principal. Ele é uma tabela do tipo 1 com 4 ou 5 registros, cada um com 4 bytes. As estruturas mais importantes referidas no descritor de superbloco são a estrutura de bitmap, que registram quais blocos estão em uso, e esses registros possuem 40 bytes cada um. Este registro aponta para o descritor de bitmap. Os outros registros estão relacionados aos mecanismos de segurança do próprio sistema de arquivos, que fornecem ao sistema a capacidade de conseguir reconstruir ou reverter o seu estado. De maneira semelhante a outros sistemas de arquivo compatíveis, o APFS utiliza estruturas para registrar blocos usadas e não usadas. Ele usa uma coleção de blocos para armazenar as estruturas de bitmap. Essas estruturas são comuns a todos os volumes do container. Cada volume tem uma cotação dos blocos no container, mas os blocos não estão em áreas dedicadas. As estruturas de bitmap são referidos a partir do descritor de superbloco, que contém informações sobre o nível superior da estrutura de superbloco. O descritor de bitmap. Os níveis refletem a hierarquia, onde temos o descritor de bitmap no topo, definindo os limites. Na parte inferior temos os blocos de bitmap, que rastreiam os blocos no container, onde um byte neste bloco rastreia 8 blocos, em que cada bit fornece o status da alocação. Cada bit é o status de um único bloco, ou seja, o bit 1 indica que o bloco está alocado e o bit 0 indica que o bloco está disponível, ou seja, ele não está alocado. As metas de estrutura na estrutura de bitmap são o descritor de bitmap, os blocos de índice de bitmap, os blocos de registro de bitmap e os próprios blocos de bitmap. Todos esses tipos de blocos, com exceção do bloco de bitmap, começam com o cabeçalho de bloco. O nível mais alto é o 5, com o descritor de bitmap, e no nível mais baixo temos o bloco de bitmap.
O descritor de bitmap contém informações sobre a estrutura a estrutura do bitmap e desempenha o mesmo papel que o superbloco de ponto de verificação para o sistema completo e fornece restrições da estrutura de bitmap, como o número de índice de bitmap necessários, a capacidade desses índices, o bloco de registro de bitmap e outros blocos de bitmap. O descritor de bitmap também mantém referências ao estado inicial da estrutura bitmap. Os autores não têm certeza por que o sistema de arquivo armazena informações sobre a estrutura do bitmap em um estado inicial, mas eles pensam nisso como um recurso para reinicializar o container. O descritor do bitmap também registra informações sobre onde localizar o restante das estruturas do bitmap, como o índice do bitmap ou o bloco de registro do bitmap. Cada registro possui 40 bytes. O índice de bitmap contém um ou mais blocos de índice. Este é o nível de metadados abaixo do descritor de bitmap e acima do bloco de registro de bitmap. Em contêineres pequenos, os blocos de índice de bitmap não são necessários para lidar com o pequeno número de blocos. Em vez disso, um ou mais ponteiros são definidos no descritor de bitmap que apontam diretamente para um único bloco. O ramo da árvore à direita do nível 5 ilustra isso. O número de ponteiros de bloco de registro de bitmap diretos que o descritor de bitmap pode conter não é conhecido. Um bloco de índice de bitmap é um bloco de ponteiros de 64 bits para os blocos de registros do bitmap. Todos os blocos de índice e registros de bitmap são criados inicialmente para cobrir todo o container. O bloco de índice começa com um cabeçalho padrão. Já o bloco de registro da estrutura do bitmap registra um ou mais blocos. Um campo de 16 bits de inteiro não assinado fornece um número de registro no bloco. Cada registro tem 32 bytes e descreve de qual ponto de verificação de volume o bloco do bitmap faz parte, com qual número de bloco o registro começa e quantos registros o bitmap cobre e o número do bloco do bitmap. Usando o tamanho de bloco de 4KB, o número máximo de registros em que o bloco de registro pode conter são 126. 126. Todos os registros são preenchidos, mas a referência do número do bloco ao bloco de bitmap não é adicionada até que o sistema precise alocar o bloco dentro do intervalo da cobertura do registro. Ele sempre está no nível 7. O descritor de bitmap está no nível 5 e o índice de bitmap está sempre no nível 6. Esses três níveis são os mais altos nessa estrutura. Por fim, os blocos de bitmap, que são o nível mais baixo na estrutura, que são os nossos folhas, onde cada bit cobre os status de um único bloco no container, ele é um pouco diferente dos outros blocos de metadados, pois não tem cabeçalho de bloco. Eles são referenciados a partir de um registro no bloco de registro do bitmap. Já os volumes no APFS são fatias do container em sistemas de arquivos tradicionais como o FAT, o NTFS do Windows e o seu predecessor, o HFS. Os volumes são equivalentes ao sistema de arquivos, onde o único dispositivo de armazenamento pode conter vários sistemas de arquivo, mas nada é compartilhado entre esses volumes. Mesclar esses volumes é quase impossível sem usar ferramentas especiais ou mover os dados com um gerenciador de arquivo, como o Find ou o File Explorer do Windows.
Já no APFS, os volumes fazem parte do sistema de arquivo e não são descritos na tabela de particionamento GUID. Eles são semelhantes aos arquivos em outros sistemas de arquivo. A estrutura do bitmap mostra que os bitmaps são a parte compartilhada do container e todos os volumes usam as mesmas áreas. A alocação do volume é encontrada no superbloco de ponto de verificação. Este é o endereço de bloco para o bloco da raiz de volume. Ele contém endereços de bloco para um ou mais blocos do volume, com informações mais específicas sobre cada volume. Em um container, o número máximo de volumes é 100 e a referência a eles cabe em um único bloco de volume. Aqui está a imagem justamente mostrando essa estrutura aí dos volumes. Os autores resumiram o superbloco de ponto de verificação de volume nessa tabela. Há uma ampla gama de informações sobre o volume. Vários valores no superbloco de ponto de verificação de volume são desconhecidos, mas os importantes estão localizados e permitem os peritos navegar até uma das estruturas mais importantes, que é o catálogo de árvores. Outros valores de alta importância para os peritos forenses são os registros de data e hora em que o volume foi criado e modificado pela última vez. O identificador do ponto de verificação do volume anterior e onde os snapshots do volume estão localizados. Utilizando os valores conhecidos do superbloco de ponto de verificação de volume, os peritos são capazes de navegar totalmente no catálogo de B-tree ou B-tree de extensão e também o snapshot para um determinado volume. Cada volume no sistema de arquivo APFS tem sua própria árvore de catálogo. Uma estrutura do catálogo B-tree é baseada em nós em diferentes níveis. O superbloco de ponto de verificação de volume fornece as informações necessárias para encontrar a estrutura B-tree. Ele possui o deslocamento que faz referência de bloco a um único bloco que contém informações sobre onde a estrutura B-tree pode ser encontrada. Nos volumes com estrutura simples, o bloco possui uma tabela do tipo 0, tendo como número de registros todos zerados. O deslocamento neste bloco possui uma referência de bloco único para o mapa de objetos da árvore B-tree nessa estrutura do catálogo. Outros valores importantes são o deslocamento, o campo de um inteiro de 16 bits no acenado, que descreve o nível desta árvore, e o mapa de objetos, que está sempre no nível 2. Em sistema com poucos objetos de arquivo, esses mapas de objetos também atuam como nó raiz da árvore. Um mapa de objeto B-tree é uma tabela do tipo 7 com 16 registros. O primeiro registro é uma referência ao nó raiz da árvore B-tree. Esse nó raiz possui dois valores importantes na área do rodapé. O primeiro valor, que é o número total de nós folha em toda a estrutura, e o outro valor possui o número de nós bins, incluindo o nó raiz, em toda a estrutura da árvore. O nó raiz da árvore B-tree é o nível mais alto na árvore e garante que a ordem de classificação seja mantida. A partir dele, os peritos podem navegar até o nó folha desejado por eles. O nó permanece em uma tabela do tipo 1 e a seção-chave contém as chaves de classificação com o identificador do nó pai.
na seção de dados o identificador do nó. Para descobrir o bloco com o nó correspondente, esse identificador deve ser encontrado no mapa de objetos da árvore para descobrir o número do bloco do identificador de nó folha. Quando o sistema operacional precisa pesquisar um arquivo no volume real, ele deve consultar um nó raiz para decidir em qual nó folha realizar uma pesquisa adicional. A solicitação fornecida pelo sistema operacional é o diretório e o nome do arquivo desejado para realizar a busca. No nó folha da árvore está o nível mais baixo na estrutura do catálogo B-Tree. O mapa de objetos e o nó raiz estão localizados no nível 2 do volume, enquanto o nó folha permanece no nível 3. O nó folha registra metadados sobre arquivos, diretórios, atributos, sendo esses atributos nomeados, entre outros, além de manter um registro classificado de todos os nós folha. Os metadados são encontrados em uma tabela de bloco de nó folha. Geralmente essa tabela é do tipo 2. Por fim, os peritos concluem que o APFS é um novo sistema de arquivo desenvolvido a partir dos primeiros princípios e claramente tem muito pouco em comum com o sistema de arquivo predecessor dele, o HFS estendido. As capacidades e recursos integrados são o que os autores esperavam de um sistema de arquivo moderno. As estruturas que usam B-Tree são compatíveis a muitos outros sistemas de arquivos, mas a implementação de tais das componentes é menos compatível. O nível de arquivo não está o sistema de arquivo não está totalmente implementado como o sistema de arquivo padrão do dispositivo Apple até o momento que escreveram este artigo. Nem todas as funcionalidades estão implementadas na versão de pré-lançamento que foi a que eles utilizaram. Ainda não se sabe como a criptografia e o Time Machine serão implementados nesse sistema de arquivo. A Apple afirma que o APFS estará em produção total em outubro de 2017. Muitos dos artefatos desse artigo foram descobertos por meio de engenharia reversa e testes intensivos, sendo esses testes manuais ou através de maneira programada. Ainda existem muitos artefatos a serem descobertos. Nem todos os artefatos os peritos conseguiram detectar, e nem todos desses que eles não conseguiram detectar irão ser de fato importantes, porque a maioria vai acabar sendo relacionada à estabilidade e do sistema de arquivo. Os peritos falam que os artefatos descobertos até agora são suficientes para analisar as estruturas mais importantes e ser capaz de atravessar os estados do sistema de arquivos atual e também os estados anteriores por meio dos pontos de verificação ou snapshots. A capacidade de atravessar o sistema de arquivo em mais do que o estado atual oferece grandes possibilidades de recuperação de arquivos existentes anteriormente e arquivos atuais em versões anteriores, o que acaba ajudando os peritos nas investigações de crimes. Essa recuperação pode ser realizada para conteúdos e metadados. A capacidade de fazer todo esse percurso de reversão do ponto de verificação completa do disco sistema foi bem sucedido por eles nos testes, mas que na nova versão do macOS 10.13 acabou sendo mais limitada esse processo de percorrer os estados. É isso, obrigado.